Relato 1. Dora e o técnico de informática. Meu marido me humilhava me chamando de feia, desleixada e obesa. Até que um dia um técnico em informática apareceu em minha vida, veio até minha casa e o que aconteceu foi algo tão envolvente, que eu fui consolada e logo aquilo viraria um caso. Vem comigo que vou contar para vocês detalhe por detalhe a forma deliciosa de como tudo aconteceu, pois minha vida era um deserto de secura e repressão dos próprios desejos. Mas por causa de um homem desconhecido, se tornou um oásis de alegria e prazer em viver. Venha comigo nesse relato quente e envolvente que vai fazer você esquecer um pouco seus problemas e mergulhar no meu mundo. E quem sabe vai te reacender a chama como uma tocha em sua vida e você se tornará ativo novamente. Meu nome é Isadora, mas podem me chamar de Dora. Hoje, ao lembrar deste conto, estou rindo sozinha, pois me sinto uma mulher livre e realizada aos 58 anos. Graças a um técnico de informática que veio até mim como um anjo acolhedor de amor e prazer, me fez me sentir uma mulher linda e desejada novamente. E se você me acha linda do jeitinho que eu sou, deixe nos comentários. E vamos prosseguir. Eu me casei nova, estava numa rotina pesada em meu relacionamento como esposa, sempre fui uma mulher prestativa, dedicada e atenciosa em um casamento que se deu desde quando era ainda muito jovem, uma garota de 16 anos. Foi quando eu e Glauber nos casamos, e sim, nós um dia já fomos apaixonados. Mas o tempo passa e como todos sabem, as coisas mudam, as pessoas mudam, relacionamentos esfriam e acaba que todo aquele fogo da paixão entre um casal vai se perdendo na vivência. Ainda mais quando algumas das partes começam a depreciar a outra. Meu marido Glauber de uns anos pra cá, vem me humilhando, me tratando mal, chegando a me chamar de obesa, feia e desajeitada. Ele que já foi um homem gentil e me desejava muito, hoje mal me olha, não me nota. Eu antes fazia loucuras para tentar reconquistá-lo. Por muitas vezes passava com roupas chamativas para tentar desviar seu olhar para mim, enquanto ele fazia as coisas dele. Mas de nada adiantava, parecia que eu não existia, que realmente aquele homem já não sentia mais nada por mim, nem atração nem amor, o tempo passava. E a cada maltrato, cada descaso, insultos e injúrias, foi criando em mim uma barreira, como que um calo que se forma fazendo uma barreira de sentimentos apagados. Então eu aceitei aquilo e vivi a minha vida como apenas uma companheira de casa. Glauber estava sempre trabalhando, e chegando tarde. Neste caso, já não reclamo, pois tenho uma vida abastada, moro numa casa grande e bela, nunca precisei trabalhar ou me preocupar com contas. Glauber arca com tudo, até minhas roupas íntimas e lingeries lindas, as quais eu não mostro a ninguém, mas vocês poderão me ver no pack de imagens privadas com acesso no link que deixarei a vocês. Continuando, eu agradeço por ter uma boa vida, mas até isso hoje ele joga na minha cara. E isso não preenche o coração de uma alma quente e apaixonada como a minha. Eu confesso que às vezes subo pelas paredes de tanto desejo ardente. Faz anos que não tenho nada com ninguém. E quer saber, com Glauber não quero mais. E vocês saberão porque eu tenho rejeição total por ele. É pecado falar assim, mas na verdade quero distância. Vou contar, eu tenho nojo do que ele faz. Infelizmente descobri que há anos ele saía com outra mulher. Sim, ele teve uma amante e o pior, ele tem outras. São muitas no seu repertório. Eu descobri através de mensagens no celular dele. Glauber sai com mulheres que fazem aquilo por dinheiro também, sabe? Sim, exatamente. Glauber paga mulheres da vida para fazerem tudo com ele. Já peguei até vídeos, sabe? Vi meu esposo em vídeos fazendo de tudo, e de todos os jeitos e posições com elas. Até com mais de uma mulher, todos juntos. Eu como esposa, fiel e dedicada que sempre fui, me senti tão mal quando descobri. Mas permaneci em silêncio. Meu coração já estava distante dele e tudo ficou ainda pior. Isso me dá nojo. Imagine. Um homem que envolve seu corpo com tantas, pode estar contaminado e se eu me deitar com ele, pode me contaminar com seja lá o que. Por isso hoje eu agradeço por nós estarmos tão distantes assim de corpo. Para piorar, ele se tornou um homem carrancudo e arrogante comigo, me diminuindo e humilhando constantemente, até na frente das pessoas quando ele bebe um pouco a mais. Isso vem se arrastando e doendo muito. Certa vez ele chegou a me chamar de obesa relaxada. Isso sempre me deixou muito para baixo. Por anos eu tive que me dar com isso. Vocês acham que eu mereço isso? Sou muito vaidosa. Na escola quando mocinha eu ganhei várias vezes nos concursos de beleza.
Sempre me achei bela e frequentei muito academia. Mas de uns tempos pra cá, devido à depressão que Glauber me causou, eu dei uma parada e engordei uns quilinhos. Faço apenas caminhadas, e mesmo assim, sempre algum homem me olha. Isso me faz pensar que não sou tão desprezível assim, não é? Meu consolo muitas vezes era ficar no computador, mexendo em redes, assistindo vídeos. E falando em computador, foi por causa dele que aconteceria algo. Eu conheceria alguém que iria mudar tudo. Mas só de pensar, me dá até arrepios. Pois depois de tanto tempo sem nada com ninguém, esperando um galanteador viril me possuir como um cavalo marchador, apareceu Henrique. Foi assim que ocorreu. Um dia eu preparei o café da manhã para Glauber, e fui ao computador para acompanhar uma encomenda de um produto. Porém o bendito computador não queria ligar. Estava com algum problema, eu fiquei bem chateada, e fui logo dizer a Glauber para que me ajudasse antes que ele saísse, pois ele é formado em ciência da computação. Mas Glauber se irritou dizendo: "Mulher, você sempre inventa coisas na hora que estou saindo." Ele se irritou e não quis olhar, e ainda mais, ele desdenhou dizendo que era para eu comprar outro computador e parar de encher o saco. Fabiana, nossa empregada, interviu calmamente, como sempre nos apaziguando e ajudando. Ela disse que conhecia um rapaz que poderia verificar o computador. Glauber não hesitou e disse: "Isso mesmo. Chame este rapaz logo, para não ficar falando na minha cabeça. E tomara que ele dê um jeito em você também." Ele falou com desdém total. Mas, mal sabia ele, que suas palavras poderiam se tornar reais. Então peguei o número e enviei uma mensagem solicitando a visita do técnico. O rapaz atendeu de pronto, e disse que viria verificar meu computador no mesmo dia na parte da tarde. Então foi um longo dia de espera até a chegada do técnico. Fiz algumas coisas e, chegando próximo à hora marcada, fui me preparar para recebê-lo. Tomei um belo banho, e parece que instintivamente, de forma inconsciente, eu já estava me preparando para algo que poderia ser algo mais. Fiquei bela, arrumada e cheirosa, sabe? Eu me peguei por uns segundos empolgada em esperar alguém, como não fazia há anos. Confesso que sem malícia, pois sabia que era um rapaz bem mais jovem, e mal sabia o que estaria prestes a acontecer, muito além do que imaginava. O técnico chegou. Foi recebido por Fabiana. "Olá, sou Henrique." Ele se apresentou a mim, super educado e simpático, nada atraente à primeira vista. Tinha uma aparência feliz, um corpo magro, esbelto, com musculatura firme, pernas compridas, mas um rosto de jovem garotão. Eu fui na frente, e o conduzi até o quarto onde estava meu computador. No andar de cima e, sabe, até esqueci das escadas, eu estava de vestido, e fui na frente assim mesmo, se ele viu algo a mais. Confesso que não sei. No entanto, desde ali, começou a ficar divertido me sentir sedutora. Meu computador fica no meu quarto, e abro aspas para dizer que eu e Glauber dormimos em quartos separados. "Pode entrar, Henrique." Eu, como uma mulher refinada, disse a ele que poderia ficar à vontade para fazer o serviço. Pedi licença e saí para deixá-lo trabalhar. Fui ajudar Fabiana a preparar um café. Depois de um tempo, subi até o quarto novamente para averiguar. Eu queria boas notícias sobre meu computador, meu único amigo e companheiro. Ao adentrar, o jovem estava animado e me disse: "Oi, Dona Dora, o seu nome, né? Então, está prontinho, já consertei. Venha ver, pode me chamar de Dora mesmo, sem formalidade." "Ok, Dora." Henrique disse com um sorriso tão belo, que me fez remeter ao passado, voltando no tempo sem querer. Me transportou em segundos para minha juventude, pois o sorriso dele é parecido com o do meu primeiro amor, que se chamava Christian, um garoto por quem me apaixonei na época do colégio. Suspirando, eu retribuí o sorriso, muito feliz, por meu computador, meu único companheiro, estar funcionando novamente. Henrique então começou a explicar sobre o defeito do aparelho, mas confesso que nem prestei atenção. Fiquei tão presa a reparar nele, que não entendi nada. Então eu agradeci e disse para me passar o Pix. Assim Glauber faria o pagamento, e eu, como encantada por aquele rapaz tão agradável e de sorriso atraente, passei um valor maior para Henrique, por gratidão devido à sua rapidez em resolver meu problema. O rapaz ficou tão feliz que quase pulou de alegria. Me disse: "Puxa vida! Muito obrigado, Dona Dora." Disse apertando minha mão. Ele ia se despedir, mas viu uma de minhas plantinhas próxima à minha janela.
e disse que também tinha uma daquelas. Foi daí que começamos a falar sobre plantas e surgiu uma boa conversa onde nos conectamos. Ficamos um tempo conversando, eu mostrei minhas plantas a ele e achamos várias coisas em comum. Henrique é apaixonado por plantas e animais, igual a mim. Enquanto fui pegar uma planta para mostrar a ele, nossos olhares se cruzaram, e por um segundo, parecia que aquele jovem de 24 anos estava me olhando de uma forma diferente. Foi um olhar fixo e penetrante. Nós cruzamos e nos apreciamos com esse olhar por uns segundos, como se o tempo estivesse parado. Será mesmo? Foi tão mágico que duvidei. Será que não estou me enganando? Fiquei sem graça, mexi no cabelo, dei um sorrisinho com o canto dos lábios. Henrique acho que percebeu, e eu dei a planta para ele segurar. Foi daí que nossas mãos se tocaram e se entrelaçaram sem querer enquanto seguramos aquele vaso de flor. Foi um toque tão gostoso. Uma mão comprida, macia e quente. Nossa! Foi tão bom! Foi como se uma corrente elétrica passasse dele para mim e percorresse todo o meu corpo, me fazendo arrepiar dos pés à cabeça. Eu senti como que um choque lá nas partes baixas, trazendo uma sensação de atração imediata. Então fui voltar para minha rotina. Eu que estava tão empolgada em usar o computador, não quis nem saber. Eu ia para lá e para cá, me abanando e pensando em Henrique a tarde toda. Eu estava com um desejo incontrolável. Não parava de pensar nele. Aquele toque nas mãos, aqueles olhares, e aquele sorriso aconchegante. Aquelas mãos quentes e aquele olhar inclinando-se para mim como se fosse me devorar. O que eu faço agora? Deitei na cama e confesso que cheguei a imaginar cenas com ele, e das bem picantes, muito picantes, mas opa! Eu me repreendia dizendo: puxa, Dorinha, coloque-se em seu lugar. Ele é um jovem novo e cheio de vida. Por que iria ter algum interesse por você? Mas nenhuma desculpa que usava não adiantava para me conter. Sabemos que quando o desejo vem, é como um gatilho, uma chave virada em nossa mente, que atinge corpo e alma. Fiquei a tarde inteira pensando naquele jovem. Então decidi tomar um banho, para tentar esfriar um pouco a cabeça. E quem sabe aquele fogo no corpo. Entrando debaixo daquela maravilhosa ducha, eu fechava os olhos, suspirava, e fui ficando ofegante. Parecia uma crise de ansiedade, mas em outro sentido. A partir dali deixei a imaginação tomar conta e eu comecei me imaginando beijando Henrique. Aqueles lábios, e eu então tocava meus lábios enquanto a água morna rolava sobre meu rosto. E corpo, eu beijava o ar e comecei a me tocar, vocês sabem. Então os lábios agora eram outros a serem manuseados e com voracidade. Não resisti, a dedilhar, na minha boca eu colocava o dedo, e começava a imaginar fazendo aquilo uma gulosa. Sim, eu amo. Confesso que sou viciada em abocanhar e fazer um bom e belo ato de sucção. E foi tudo muito rápido. Aquilo foi tão, mas tão frenético, que sem pensar peguei uma escova de cabelo daquelas bem grande emborrachada, e já comecei a fazer algo que gosto, abocanhar. Fiquei fazendo movimentos com a cabeça, imaginando e apreciando como uma fruta a ser degustada. Enfim, fui com aquela escova para outros lugares, e contudo, eu fui loucamente, entreguei aquele desejo e a minha imaginação. Então enfim senti tudo, cheguei ao ápice. Tão forte que até encostei e deslizei lentamente nas paredes azulejadas do meu banheiro até sentir meus joelhos tocarem o chão. Foi algo surreal, foi deliciosamente incrível. No fim eu suspirava e ria, dava gargalhadas. E comecei a falar comigo mesma. Adorinha, sua danadinha, que loucura foi essa? Há quanto tempo não faz isso? Está agindo como uma jovem adolescente cheia de T. Ai, ai. Fazia muito tempo que não sentia algo parecido. Depois fui até a cozinha, cantando, assobiando, cheia de vida e sorridente. Fabiana, a empregada, a qual nem gosto de me referir a ela como empregada, pois ela se tornou para mim uma grande parceira de amizade e confissões. Ela percebeu que eu estava radiante e disse: puxa, dona Dora, o que houve? Está feliz hoje? Viu o passarinho azul? Não, ainda não. Eu disse com risadinhas, e continuei dizendo que era por conta do meu computador consertado. Sei, disse Fabiana, também feliz por me ver bem. Já era tarde, estava na hora dela ir. Foi quando ela se despediu, e foi para sua casa. Meu esposo Glauber chegou em seguida como sempre com sua cara fechada.
Ele estava com um cheiro diferente, mistura de perfume barato e cigarro, sendo que ele não fuma. Aonde você foi? Eu perguntei por curiosidade. Ele disse: Ah, eu estava num barzinho com amigos para relaxar. Você nunca foi de ir em barzinhos. E outra, sempre diz que está abarrotado de serviços? Eu questionei. Afinal, queria que um dia ele me confessasse das suas aventuras como fanfarrão casado. Ah, desculpe, Dora, mas você sabe que não lhe devo satisfações. Há tempos que vivemos juntos aqui, porém por décadas não temos mais nada. Então não me faça muitas perguntas. Ainda mais essas horas porque estou cansado e sobrecarregado. Ok. Não quero lhe estressar ainda mais. Então coma um pouco. Eu disse. Obrigado, vou comer sim. Estou com fome. Ele disse isso sentando à mesa e esperando eu servi-lo. Apesar de não termos nada, havia uma amizade ainda e um pouco de respeito. Então eu sempre relevava as coisas considerando os anos que vivemos juntos. Ao ir para meus aposentos dormir, sonhava com Henrique, esperando um dia voltar a vê-lo, mas não queria forçar nada. No outro dia, fui mexer no celular e dei uma olhada naqueles stories do Zap, coisa que não costumo fazer, mas dessa vez olhei, e acabei vendo algo que me frustrou. Era uma postagem de status de Henrique com sua namorada. Puxa, pensei eu, tão jovem e tão linda. Eu realmente me chateei. Está vendo, burra? Não se iluda. Eu disse a mim mesma. E fiquei tentando deixar as coisas passarem e esquecer Henrique. Então um tempo passou, e lá estava eu na minha rotina, mexendo com meu jardim, cuidando de meus pets, e fui ligar o computador. De repente apareceu um alerta de vírus. Ai, o que é isso? Eu fiquei assustada, afinal fazia transações de banco naquele computador. Pensei em ligar para Henrique, mas estava querendo esquecê-lo. Então liguei pro Glauber. Ele porém disse que à noite ele poderia ver, e me pediu para ligar somente quando for urgente. Entretanto, depois de 20 minutos, Glauber me retornou com uma mensagem dizendo: Dora, esqueci que tenho relatórios para entregar, eu mandei chamar o técnico que foi aí daquela vez, e logo ele estará aí para ver seu computador. Aquele momento fiquei arrepiada, não sabia o que fazer, tinha que pensar rápido e fui fazer o que qualquer mulher faria. Fui me arrumar, tomei banho, fiquei cheirosa, coloquei um vestido um pouco ousado, e caprichei no visual. Fabiana ao me ver disse: aonde vai em Dona Dora? Nenhum lugar, disse eu sorrindo. Eu sabia que Fabiana já havia notado o motivo da minha empolgação. Não demorou muito, Henrique chegou. Olá, boa tarde, Dona Dora. Você voltou? Que bom, eu disse sorrindo. Ele estava mais cheiroso que o outro dia, mais arrumado, seria um sinal? Eu pensei, mas logo pensei na namorada dele. E me continha. Ele estava ali diante de mim. Tudo se repetia, o sorriso, o olhar. Novamente o chamei para subir em meu quarto. Subindo escadas, fui à frente, e notei que ele estava tentando ver meus dotes. Minha abundância certamente impactava aquele jovem. Afinal eu já tinha fama pelo tamanho do meu. Não posso falar aqui senão o vídeo será derrubado. Mas você certamente poderá ouvir ao acessar o conteúdo sem pudores no link do primeiro comentário. Mas vamos lá. Henrique estava um pouco estranho nesse dia, e ficou mexendo no computador, e eu resolvi ficar por perto dessa vez. Fiquei no espelho, como se tivesse me arrumando para ir a algum lugar. Fique à vontade. Eu disse a ele. O meu cheiro exalava no ar. Aquele dia, ele parecia tenso, mas vi que ele virou o pescoço para me olhar. Eu estava perante o espelho simulando colocar um colar, exibindo meu pescoço e com aquele vestido. Coitado do garoto, as mulheres sabem como provocar. E eu também sei usar isso, apesar da minha idade. Ele me olhava de vez em quando com o canto de olho. E aquele jogo ficava cada vez mais gostoso e picante. Eu ia no banheiro e voltava com outra roupa. Ele desconcertado parecia não se concentrar. Então eu quis dar um alívio para ele. Saí um pouco, depois voltei. Ao voltar ele me veio afobado dizendo: Pode ficar despreocupada, Dona Dora. Esta mensagem de vírus é um falso alerta. Então nada de vírus perigoso por aqui em seu computador. Ah, que ótimo! Eu disse. Ele continuou dizendo: Vou te mostrar onde clicar quando aparecer isso. Vou ser rápido, pois não quero atrapalhar você a se arrumar. Eu disse: Ah, não se preocupe, não vou sair. Eu disse e me aproximei.
Ele me disse que iria me orientar onde clicar. Ele foi pegar o mouse para me auxiliar e acabou colocando a mão em cima da minha. Mas acho que foi por querer, pois ele não parava de me olhar. Por um segundo eu tremi. Ele continuou me ensinando e sua mão quente mais uma vez sob a minha. Que toque mais gostoso. E ele estava em pé, atrás de mim, e um pouco de lado. Eu podia sentir seu ar quente na minha nuca. Eu arrepiava e cheguei a me inclinar. Cada vez mais eu sentia seu corpo. Sua mão sobre a minha guiava aquele mouse. E eu não queria que ele parasse. Aquele contato foi tão intenso, tão simples, mas tão bom. Ele se abaixou um pouco, seu rosto já estava lado a lado com o meu. Me mostrou algo na tela que nem sei o que era. Virando o rosto eu dei de cara com ele. Enquanto ele falava, estávamos muito próximos. Seu hálito era bom, parecia menta. Ele começou a falar calmamente, me envolvendo com olhares e palavras. De repente, nosso rosto estava se aproximando involuntariamente, como se algo magnético nos puxasse. O que eu estava fazendo? Uma senhora de 58 anos, flertando com um jovem, que me olhava profundamente, e devorava-me com os olhos. Nesse momento, eu mordi meus lábios espontaneamente. Henrique ficou com o olhar ainda mais penetrante, e deu uma acariciada forte em minha mão no mouse, e começou a fazer movimentos circulares. Ele disse, meio trêmulo, "Você está entendendo minha explicação?" Eu disse, Não estou nem sabendo o que você está me falando." Ele suspirava, ficou sem ação. Ele travou. Daí eu que respondi seus toques com a minha mão, acariciando a dele. E senti que meu ombro agora estava encostado nele. E ele se aproximou mais ainda. Enfim, nossos rostos ficaram muito próximos. Foi quando não resisti, e o beijei. Foi um beijo maravilhoso, apaixonado, como uma cena de novela. Começamos a curtir aquele beijo como se fosse o primeiro ou o último. Nos encontramos no calor de um momento que estava entre acontecer ou não. E isso tornou tudo tão intenso que nem sei por quanto tempo nos beijamos e começamos a nos acariciar calorosamente. Foi quando ouvi a Fabiana derrubando alguma coisa na cozinha. Que susto! Ele também se assustou e se afastou. Demos risada. Ele estava corado de vermelho. Eu estava tão cheia de desejos que nem tinha mais vergonha alguma. Até me estranhei de tão atiradinha que estava. O jovem suspirou. Disse que tinha terminado o serviço. Eu disse, tudo bem. Ele se virou e viu uma foto minha. Puxa, você é uma mulher encantadora. Eu te desejei desde a primeira vez que te vi. Você acha? Eu disse muito feliz. Sim, dona Dora. Não precisa me chamar de Dora. Então ele acho que retornou a si e disse que precisava ir. Tudo bem. Ele disse sorrindo. E estendeu a mão para se despedir. Eu disse, espere. Quanto é? A visita hoje é por cortesia. Não fiz nada, apenas verifiquei. Então pegue isso. Eu tirei R$ 100 e lhe dei. Puxa, dona Dora. Antes que ele desse desculpas eu falei. Você merece. É um rapaz simpático e eficaz em tudo que faz. Eu agradeço muito. Ele me abraçou, e sabe, abraçou forte. Mas não havia malícia. Eu olhei e percebi seus olhos cheios de lágrimas. O que foi, meu jovem? Qual o motivo das lágrimas? Eu estava estranhando aquela atitude dele. É que eu tô passando uma fase muito difícil. E isso vai me ajudar. Aquilo foi uma confusão de sentimentos para mim. Ele me abraçou novamente. E entre o abraço o jovem me olhou por alguns segundos, segurou no meu rosto com as duas mãos e me beijou. Eu não hesitei e continuei beijando, nossos lábios cheios de anseio, língua se encontrando, foi um beijo frenético e longo. Foi incrível. Eu notei que ele estava sem graça em me tocar, mas começamos a forçar o corpo um no outro. Senti o volume muito vibrante e potente do rapaz. Era tão bom. Nesse momento eu já estava daquele jeito lá embaixo, o qual não necessito explicar, mas além de piscar, estava como um mar de melado. Bem, vocês sabem, os desejos estavam à flor da pele, e isso foi se tornando intenso, enquanto nos apertávamos e esfregávamos um no outro. Eu peguei as mãos dele e coloquei em meus quadris, e elas foram explorando tudo, atrás, nas redondezas, e depois sua mão veio à frente. E ele sabia o que fazer, e com jeito. O jovem me surpreendeu. Jamais fui tocada assim em tanto tempo,
com tanta paixão. Mãos se deslizavam, e corpos se friccionam. Eu senti o coiso dele, daquele jeito pulsante. E eu estava ali já desesperada, de desejos, mas eu queria abocanhar. Foi quando eu me ajoelhei. Eu tirei aquilo tudão para fora. Eu comecei a manejar e depois, como um bom churros, eu abocanhei. Comecei a mamejar aquele churros, duro e tão bom. Mas tão bom, que eu estava voraz. Me perdi ali em loucura. O rapaz soltava gemidos, e eram altos. Eu comecei devagar, mas depois minha cabeça se movia para frente e para trás com rapidez e voracidade. Ele se apoiou na mesa, quase caindo, e eu acompanhava onde ele ia. Eu não largava daquele coiso de jeito nenhum. Estava voraz como uma louca faminta degustando aquele grande aparato. Essa voracidade fez com que o pobre jovem não aguentasse. Seu churros agora jorrava leite condensando caramelizado. Estava quente como que saído do forno. E eu não deixei que escapasse nenhuma gota daquele doce creme de leite branco. Aquele churros do técnico era perfeito, muito firme e recheado. Parece que nunca havia visto soltar tanto aquilo. Nossa! Ele disse impressionado, sorrindo abobado e suspirando. Eu limpei meu rosto. E me recompus. Ele pediu para ir ao banheiro e foi. Voltou arrumado. Eu também já havia me arrumado. Olhei para os corredores para ver se havia alguém, pois ouvi passos. Eu acredito que Fabiana pode ter visto tudo. Eu ainda não estava satisfeita. Disse a ele baixinho. Tome um banho, temos tempo. Meu marido chega só bem tarde da noite de suas farras. E nós podemos continuar. Temos um bom tempo. Ele estava empolgado. Tomou banho. E voltou. Dessa vez tranquei a porta. Henrique veio. Então, sem pensar, puxei o rapaz para a cama. Ele rapidamente já estava daquele jeito. Agora cheiroso e pronto para mais uma. Eu me entreguei totalmente. Ele começou me pegando como papai e mamãe. Eu tenho elasticidade muito boa. Abri bem as pernas para o exercício. Ele me possuiu como um voraz e me pegou de todas as formas. Eu dizia isso. Vai. Ele mandou ver. Ficamos naqueles momentos frenéticos e até suamos juntos. Oh, isso, rapaz. Faça tudo comigo. Eu entrei em delírio. E cheguei no auge rapidamente também. Foi incrível. Foi apimentado. Foi surpreendente. Ele me dizia, você é maravilhosa, eu te quis tanto. Todo esse tempo esperei por isso. Depois de tudo ficamos um pouco deitados. Ele ficou pensativo. Eu perguntei, e a namorada? Ele disse, pra ser sincero nem sei, porque ela mora em outra cidade, mal nos vemos. E ela é de uma religião a qual não podemos fazer nada. Mas, isso aqui que ocorreu entre nós, foi realmente muito forte. E vou te confessar, com todo respeito, você é muito boa, mais ainda do que eu pensava. E eu sempre tive fetiches por mulheres mais velhas que eu. Você é simplesmente incrível, Dora. Você também é maravilhoso, Henrique, meu bem. Então ficamos até o fim da tarde conversando. Eu me senti viva e feliz naquele momento. Ainda deu tempo de tomarmos um café junto com Fabiana, que olhou para mim e dava sinais sorrindo. Ao escurecer, Henrique se despediu. Ele disse que nunca esteve tão bem. Sorriu, segurou na minha mão, e não queria soltar até deslizar na ponta dos dedos e partiu, dizendo, se precisar é só chamar e... Eu espero que seu computador estrague mais vezes. Nós dois sorrimos, e demos um selinho como se fossemos namorados apaixonados. Ele apertou meu queixo e foi. Glauber só chegaria à noite como sempre com aquele cheiro horroroso de cigarro e perfume barato de mulher. À noite fui deitar na cama sorrindo cheia de energia, como há anos não ficava. Passamos a conversar no Zap. Ele me mandava flores, corações. Eu saí no outro dia radiante novamente, minha autoestima estava incrível. Para quem estava deprimida por ser chamada de desajeitada, velha e obesa. De repente tudo parecia estar diferente, mais colorido, mais intenso. Eu fiquei tão realizada que passei a ter energia para lidar com Glauber e o tratar melhor. Ele até queria voltar a fazer coisas comigo, porém eu sempre dava desculpas. A cada dia eu esperava o momento de poder ver Henrique novamente, sonhando e olhando pela janela. Se você quer continuação dessa história, comente. Se você quiser ouvir este conto sem censura e ainda ter acesso a imagens exclusivas, clique no link que eu deixarei especialmente para você no primeiro comentário fixado. E não se esqueça de dizer o que achou de mim, pois a minha autoestima agradece.